Com mais de 1 milhão de picapes produzidas nestes 25 anos, a GM, através da Chevrolet, apresenta a nova campanha da S10, com olhos focados na força do agronegócio. E eu tenho a satisfação muito grande de receber Herman Mank, que é o diretor executivo de marketing da GM para a América do Sul. Herman, muito bom ter você em Grandes Nomes. Olá, Raul. Olá a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco, acho que, do mundo da propaganda e do mundo dos carros, né? De tudo que tem acontecido na nossa indústria. E, Raul, eu costumo falar para quem, enfim, eu toco nesse assunto, que talvez esses anos, eu tenho mais de 20 anos de indústria automobilística, mas talvez esses anos sejam os anos mais motivadores e mais interessantes de estar nessa indústria, porque realmente uma transformação está acontecendo. A gente sabe que é só quando estivermos todos na mesma direção que vamos sair dessa, seja na fazenda ou em qualquer lugar. A campanha que você tem agora para a nova S10, ela tem o mote feita para quem faz. Este é o objetivo de você focar no campo, na força do agronegócio? Sem dúvida que sim. E uma coisa que um ajuste que a gente fez na nossa linha de comunicação, isso não vale só para a S10, mas vale para muitos modelos, ou para todos os modelos que a gente tem comunicado, a gente tem procurado um claro posicionamento. Então a gente quer ser uma marca de opinião e uma marca que se posiciona. Isso para a gente é super importante. E sem dúvida nenhuma que, partindo desta premissa, a S10 é um carro feito para o campo. E se a gente parar para pensar, e é sempre paralelo, né? A gente está indo já para a terceira onda de campanhas com esse claro posicionamento do homem do campo. Não dá para a gente pensar no campo, naquele campo lá de trás, sabe? E talvez eu estereotiparia essa campanha do campo com aquele, sabe? Com aquele agricultor com uma enxada nas costas, um cachorrinho magro andando atrás dele. Isso não existe mais. O nosso campo hoje no Brasil é altamente tecnológico. Os nossos profissionais do campo, né, os homens do agronegócio, os agricultores em si, são altamente capacitados e qualificados para fazer o que estão fazendo. E as ferramentas, por consequência, que eles têm nas mãos, os tratores, as colhedeiras, as plantadeiras, enfim, são ferramentas altamente qualificadas. E o que a gente fez foi colocar mais uma ferramenta altamente qualificada, que é a picape S10, nas mãos dele, né? Então esse realmente é o entorno, e assim a gente está posicionando a nossa S10. Porque só quem já produziu mais de 1 milhão de picapes em 25 anos de parceria com o campo pode dizer com orgulho: nova Chevrolet S10, a picape feita para quem faz. Bom, falando em picapes, nós lembramos de carros fortes, resistentes. Quais as melhorias que houveram na atual S10 em relação ao modelo anterior? Uma coisa muito importante aqui é sempre que você trabalha num projeto, né, que culmina no lançamento, num novo produto, você tem aí uma grande quantidade de planejamento e uma grande quantidade de engenheiros trabalhando nesses produtos, né? Então, eu tenho orgulho de falar aqui que a S10 ela teve uma disciplina muito grande nas melhorias que a gente se propôs a fazer. Então esse novo modelo, e os pilares das melhorias eu classificaria em 4, né? Um totalmente voltado à performance, um pensando em segurança, o outro pensando em tecnologia e o outro pensando em desenho. E a gente foi muito feliz, na minha opinião, na entrega disso, né? Se você pensar em performance, por exemplo, a gente já tinha um motor que era muito bom, um motor altamente conceituado no segmento, e o que a gente fez? A gente fez uma nova calibração desse motor para que a gente conseguisse reduzir ainda mais o lag do turbo, né? Então, quando você pisa, na verdade, o turbo entra com um pequeno delay. A S10 já era reconhecida por ter um delay muito pequeno, né? Um tempo de entrada do turbo muito pequeno, e a gente conseguiu reduzir isso ainda mais. Na prática, o que isso trouxe? Isso trouxe mais dirigibilidade, principalmente nas arrancadas. Então, o motor ficou ainda melhor, o carro ficou ainda mais excepcional nesse sentido. Além disso, a segurança, acho que é um pilar que a gente não pode nunca esquecer. Então, esse carro vem recheado de itens de segurança. São 6 airbags em todas as versões, inclusive na cabine simples. O carro tem o AEB com o assistente inteligente de frenagem, controle de oscilação de trailer, por exemplo, uma nova câmera digital de alta resolução na traseira, que dá um zoom para ver se para você conseguir olhar o engate do carro enquanto você está dirigindo, por exemplo, para saber se o seu reboque tá ok, se você não tem nenhum problema ali, por exemplo, para citar alguns itens de segurança, né? E quando eu falo de tecnologia,
essa tecnologia está principalmente ligada e conectada à conectividade em si, né? Então esse carro chega com 4G Wi-Fi, uma nova tecnologia no nosso multimídia que a gente chama de MyLink, e essa combinação, né, dessa nova tecnologia com 4G Wi-Fi permite que você consiga conectar aí até 7 dispositivos simultâneos no carro enquanto você está viajando. Então pensa que é uma cabine dupla, é um carro muitas vezes usado, né, por famílias ou pela família em si. Você tem a flexibilidade de conectar aí 7 dispositivos simultaneamente. Isso também é muito importante, muito relevante para esse nosso consumidor. Além disso, esse carro vem com OnStar e com todos esses novos aplicativos que a gente trouxe, né, de Smart Driver, Spotify, por exemplo, para citar alguns exemplos. E eu não poderia deixar de mencionar o desenho, né? Esse carro é um carro com desenho extremamente atual, e pela primeira vez a gente conseguiu um negócio que a gente fica muito orgulhoso, que é muito legal. A gente conseguiu uma diferenciação de estilo entre as versões. Então a LS, que é a versão de entrada, por exemplo, tem a sua característica, tem a sua particularidade, passando para a LT, passando para a LTZ, que tem hoje a sua diferenciação, e culminando com a versão topo de linha aqui, que é a High Country. Cada uma com uma identidade própria, e a gente conseguiu deixar, inclusive, a High Country, que é a versão topo de linha, é a versão que certamente constrói a história da S10 com mais cara de picape, de caminhão mesmo, sabe? De truck americano. E isso foi muito importante porque, sem dúvida nenhuma, isso é parte do nosso DNA. Então, esses foram os 4 pilares muito pensados no desenvolvimento da picape. E, obviamente, também é importante, aqui também é relevante dentro desse mundo, que a gente também trouxe algumas cores novas, né? Então o azul Eclipse é um exemplo disso, e o cinza Topázio é outro, mas principalmente o azul Eclipse porque ele ajuda muito bem a posicionar essa S10 do jeito que a gente quer. Bom, a família tem um complemento, digamos assim, que é a Trailblazer. Podemos falar um pouco a respeito? A Trailblazer, sem dúvida nenhuma, que complementa a família de S10 e é o nosso utilitário esportivo, o nosso SUV maior. É um carro construído, né, sob longarinas e faz com que deixa a picape muito mais robusta, deixa esse utilitário esportivo muito mais robusto, 4x4, diesel, todo o conteúdo possível e imaginário, uma versão só. Realmente ela está posicionada quase que num complemento desse portfólio de picapes. A nossa S10 é exportada ou é vendida somente aqui no Brasil? A nossa S10 é exportada. Ela é produzida na nossa planta aqui de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e ela é exportada aqui para praticamente todos os mercados da América do Sul. Então, a gente está falando de Argentina, com o nome S10, a gente está falando dela exportada com o nome de Colorado, para Chile, para Colômbia, Equador, por exemplo. Então, realmente, ela é o carro que domina esses segmentos, esses mercados por aqui. A GM, a Chevrolet, não tem só picapes, né? E, portanto, eu gostaria de fugir um pouquinho do assunto aí e perguntar o que vocês fizeram com o Onix para que ele se tornasse o carro mais vendido no Brasil nesses últimos 6 anos? Essa é uma ótima pergunta, Raul, e eu acho que eu começaria respondendo que no final, né, depois de tanto envolvimento, porque a gente tem realmente um envolvimento muito passional com as marcas, né, e as marcas elas se tornam quase que indivíduos da nossa família, né, de carros da Chevrolet, e a gente tem um carinho muito especial por cada um deles. A S10, como a gente acabou de falar, eu particularmente tenho um carinho muito especial, foi a primeira plataforma que eu trabalhei, mas o Onix não fica para trás. Eu tive a satisfação, o prazer de trabalhar no Onix desde o lançamento. A gente lançou esse carro, eu lembro que em outubro de 2012, e desde então a gente vem crescendo e vem galgando, eu acho que etapas super importantes, né? E talvez a última etapa e mais relevante aqui é que esse carro é o líder absoluto de vendas durante os últimos 5, 6 anos no Brasil. Só que o interessante aqui, Raul, é afirmar que o nosso norte nunca foi a liderança de vendas. A gente sempre encarou a liderança de vendas como uma consequência de um trabalho bem feito. E talvez um dos principais pilares, né, do Onix, e um dos principais diferenciais que o carro teve desde o lançamento, tá? Isso aqui aconteceu quando a gente apresentou o carro ao mercado em outubro de 2012, foi sempre trazer tecnologias completamente inovadoras para o segmento. Se a gente parar para pensar que o segmento do Onix hoje é o maior segmento da nossa indústria no Brasil, somos um país emergente, mais de metade da indústria está nesse segmento,
o Onix sempre trouxe tecnologias que até então eram completamente desconhecidas por esse público. Então eu lembro que lá atrás, em 2012, o Onix foi o primeiro carro a trazer uma transmissão automática de 6 velocidades para o mercado. O Onix foi o primeiro carro a começar a orbitar no entorno de conectividade, né? O primeiro MyLink, que era um sistema multimídia, lá atrás ainda com alguns poucos aplicativos disponíveis, mas já falava em começar a conectar o seu carro através do seu celular ao mundo, né? Na verdade, era um carro que passou a ser conectado. E essas fórmulas, elas deram muito certo. Eu lembro lá atrás que quando o nome ainda dizia muito pouco, né? O Onix não era conhecido pelo grande público como é hoje, mas as pessoas entravam numa concessionária procurando pelo carro que vinha com o MyLink, que era o nosso sistema de conectividade. E desde então a gente aprendeu que a fórmula é essa, realmente é oferecer mais, é dar a este público, né, essa audiência, acesso a mais. E a gente tem feito muito isso, né? Então, eu lembro que depois de alguns anos a gente trouxe o OnStar para o Onix, e aí a gente conseguiu realmente afirmar, e o público conseguiu enxergar isso, que a partir desse momento o seu carro estava dentro do seu celular e o seu celular no seu carro, né? Isso realmente foi muito forte na época. E agora, recentemente, a gente lançou a nova geração do Onix, isso aconteceu em setembro de 2019, com muito mais inovação. Esse carro, para você ter uma ideia, é um carro de volume, um carro de um segmento de entrada, tem 5 estrelas em segurança do Latin NCAP, trouxe uma motorização fantástica, um motor 1.0 extremamente eficiente, com uma performance excepcional. Esse carro hoje tem a conectividade nível 4, que é o máximo em conectividade do que a gente pode esperar. Ele tem o MyLink dele absolutamente conectado. Ele permite também que você conecte aí até 7 aparelhos no seu 4G Wi-Fi. Ele tem OnStar. Ele tem um desenho que é completamente novo, renovado, fantástico. E assim, tudo isso faz, de novo, com que a gente esteja na vanguarda de ofertas de soluções tecnológicas para a indústria. Isso, por consequência, como eu falei, faz com que esse carro seja o líder absoluto de vendas desse mercado e tenha um fator aspiracional muito grande. Você tem outras boas notícias, que é agora a produção, a fabricação do Tracker aqui no Brasil, deixando de ser importado. Sim, Tracker para a gente é uma outra grande marca, né? É uma marca muito importante. Afinal, o Tracker joga no segmento que mais cresce, talvez o segmento mais competitivo da indústria hoje, o segmento que mais cresce no mundo, não é diferente aqui no Brasil. Então, o segmento de utilitários esportivos pequenos, compactos, aí tem crescido demais. E a gente sempre teve, Raul, uma posição certamente, talvez até secundária nesse segmento tão competitivo, até com versões anteriores de Tracker e outros utilitários. E quando o Tracker foi lançado em março do ano passado, chegou com uma proposta, obviamente, de tomar e ser dominante, né? Pra gente, assim, existe aqui, claro, muito claro, uma premissa de que, putz, a gente não quer participar, a gente quer participar para jogar para ganhar. E Tracker foi claramente, eu acho que a síntese disso, né? E Tracker, quando foi lançado com uma proposta completamente inovadora, 2 motores também fantásticos, ambos turbo, 1.0 e 1.2, uma performance fantástica, uma eficiência energética sem igual, super completo, todos os quesitos de segurança, um estilo completamente novo, chegou a revolucionar em alguns itens, né? Como, por exemplo, a facilidade de você conectar a internet através do seu telefone sem ter que colocar fio wireless, completamente wireless, para um segmento como esse, o segmento eu não conhecia. E a consequência foi que esse carro também foi parar na primeira posição de vendas do mercado, por alguns meses já no primeiro ano do lançamento, o que para a gente foi muito importante, porque claramente sinalizou para o mercado que era mais um carro importante dentro do nosso portfólio da Chevrolet que estava aí disponível, e talvez mais uma flexibilidade, facilidade é o fato dessa nova geração estar sendo sim produzida na nossa planta de São Caetano do Sul aqui no Brasil. Você tem uma outra razão, que eu diria, em ser pioneira, produção de carro elétrico com o Bolt, há 25 anos atrás. Conta, qual é a manobra, qual é o espaço que você vê para o carro elétrico aqui no Brasil? Raul, eu acho que é o futuro. Para nós, o futuro é elétrico, né? Então, muitos de vocês já nos devem ter ouvido falar que a nossa visão de futuro é um futuro 000. E quando eu falo de um futuro 000, eu falo de um futuro zero emissão de poluentes, um futuro zero congestionamento e um futuro zero acidentes.
E quando a gente está falando, talvez, no pilar zero emissão de poluentes, a gente está falando de carros elétricos. Sim. Carros que, obviamente, não emitem gases, ou carros que não são a combustão, como os que a gente está acostumado a ver. Então, claramente, esse é o norte. Agora, se a gente pensar em eletrificação, isso vai acontecer, obviamente, em mercados desenvolvidos primeiro, e a gente, como um early adopter, ou um late adopter, mas que com uma facilidade muito grande de receber novas tecnologias, a gente vai receber essa tecnologia muito bem. A exemplo do que já acontece aqui no Brasil hoje com o Chevrolet Bolt. O Chevrolet Bolt é um carro excepcional, um carro que faz aí de 0 a 100 em menos de 7 segundos, um carro que é super completo, tem tudo em segurança, tem tudo em conectividade, tem uma eletrônica embarcada fantástica. E hoje, Raul, talvez a grande barreira de um carro elétrico seja a combinação, a acessibilidade financeira em termos de preço e autonomia. E esse Bolt, para você ter uma ideia, esse Bolt é um carro que hoje já tem uma autonomia de mais de 400 km, ou seja, permite aí para um uso, talvez misto, urbano, um pouco de estrada, permite que você abasteça ou pare para carregar o seu carro, de energia, eletricidade, talvez uma semana sim, uma semana não, uma vez por semana, o que já deixa bastante satisfatória e agradável a sua experiência. Só que eletrificação para a gente vai muito além disso, A gente, agora em janeiro desse ano, durante a CES, que talvez seja a maior feira de tecnologia do mundo, a nossa CEO, a Mary Barra, ela foi keynote speaker desse evento, e ela fez alguns anúncios super importantes. Dentre eles, Raul, ela anunciou que a GM nos Estados Unidos, e isso é para o mundo, está investindo 27 bilhões de dólares na eletrificação do nosso portfólio, na eletrificação e no lançamento de carros autônomos. E a gente anunciou também, ou ela anunciou, que até 2025, tá aí, meados dessa década, mais 4 anos, a gente vai lançar mais 30 modelos totalmente elétricos em todo o mundo. E com isso, o nosso portfólio, só para você ter uma ideia da dimensão disso, o nosso portfólio nos Estados Unidos, ele vai ser aproximadamente 40% elétrico. E junto com isso, acho que também é super importante falar que talvez as barreiras, como eu comentei lá atrás, principalmente a respeito de autonomia do carro e de acessibilidade e preço, a gente também lança novas tecnologias que vão chegar num ponto de inflexão da indústria e vão fazer com que os elétricos tenham uma explosão. E a grande materialização disso é uma nova plataforma de tecnologia de baterias, que são as baterias Ultium. E essas baterias Ultium, elas apresentam aí uma diferente combinação de baterias, elas são modulares, e elas podem ser completamente adaptadas a qualquer tipo de carro. Então, ela é totalmente flexível, por exemplo, para você construir uma ampla gama de picapes pequenas, médias, grandes, utilitários esportivos, crossovers, carros compactos e até veículos comerciais. E uma coisa super importante é que existe uma mudança química nessas baterias que permitem que essas células elas absorvam até 60% a mais de energia dentro das baterias. Ela tem 60% a mais de capacidade. É um gerenciamento totalmente wireless dessas células. E, Raul, como produto final, esses carros vão começar a ter uma autonomia de mais de 700 km. Então, provavelmente alguns de nós aqui que estão conversando ou nos escutando aqui rodam menos de 700 km em um mês. Ou seja, imagine que você vai abastecer o seu carro uma vez por mês, se tanto. Agora, o grande X da questão aqui, Raul, talvez o grande ponto de inflexão é que essas baterias vão ser muito mais leves, elas vão ter aproximadamente 25% do seu peso reduzido, e elas são pesadas. Agora, principalmente, Raul, o que eu chamo a atenção aqui é para o custo. E o grande custo hoje de um carro elétrico está nas baterias, e essas baterias vão ter um custo de aproximadamente 40% a menos do que elas têm hoje das baterias elétricas atuais. Isso, Raul, vai fazer com que o carro elétrico, guardado as proporções, ou tentando manter aqui, comparar talvez produtos similares aqui de segmentos similares, o carro elétrico ele vai ter um preço muito parecido com o carro a combustão. Então, na verdade, você não vai mais ter que fazer uma troca, Se você quiser um carro que não polua e pensando em sustentabilidade e quiser para um elétrico, tem que pagar mais? Absolutamente não. A partir desta nova tecnologia no mercado, você quase que pode optar por um elétrico por convicção e por vontade de ter um elétrico. E você vai pagar, ou esse carro vai custar um preço muito similar e muito parecido com o que custaria um carro a combustão. Bom, aqui, conversa gostosa, como sempre, com você, não é? Mais uma pergunta aqui. Teremos novas campanhas publicitárias
e novos lançamentos da GM ainda este ano de 2021? Raul, sim e sim. Tem muita coisa legal no forno. Eu acho que o nosso segundo semestre realmente promete. A gente tem alguns lançamentos bem legais, inclusive no entorno de alguns produtos que a gente conversou aqui. E, obviamente, campanhas publicitárias e muita coisa legal também para sair do forno aqui para ir para o mercado. Então, acho que assim, a gente, talvez, espero eu, né, queira Deus que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade aqui em relação à pandemia, porque tem muita coisa legal para vir, pelo menos do nosso lado, do lado da Chevrolet, para essa indústria. Maravilha, Herman, muito obrigado, viu? Sempre é muito bom conversar com você. É uma conversa que a gente pode chamar assim, pista livre, porque você conhece profundamente, né, a área automobilística, e isso para a gente é muito bom, né? Não, te agradeço a oportunidade, Raul, um grande prazer. E tenho certeza que nós vamos voltar logo, logo, por causa desses lançamentos todos aí. Sem dúvida nenhuma, vai ser um grande prazer. Muito obrigado, Herman. Até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau. Até a próxima. Beatriz, o que você diz de nós, Beatriz? Te dá conforto, te dá forças e te mostrar o caminho certo. A gente sabe que é só quando estivermos todos na mesma direção que vamos sair dessa. Seja na fazenda ou em qualquer lugar.